Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e hoje nós vamos, trabalhar com essa semana, vamos trabalhar com o relevo brasileiro. Primeira aula vai ser um pouquinho mais curta, trabalhando com as características gerais e a estrutura geológica do Brasil, do relevo brasileiro. E na próxima aula nós vamos trabalhar com as classificações, dos dois famosos geógrafos do Brasil, o pioneiro Aziz Absaber, e o mais atual, o Jurandir Ross, ok? Então, sem mais delongas, vamos nós trabalhar com essa temática. Muito bem, então nessa semana nós vamos dividir nosso estudo em três partes, Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com estrutura geológica, superfície e altimetria, do Brasil. Então, nós vamos abordar coisas que a gente já viu em aulas passadas, trabalhando com a estrutura geológica, que seria aquela base, que vai remeter aí ao tipo de formação do solo, a época e também, vamos dar uma ênfase aí na questão da altimetria. Vamos ver os lugares mais baixos, os lugares mais altos, Vamos tentar buscar explicações, para essa diferença de altitude entre um ponto e outro do Brasil, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a classificação do relevo mais antiga e uma classificação mais nova. Muito bem, então, tendo em mente a superfície, do território brasileiro, então veja, não é a parte interna, é a superfície, Então, nós temos um território formado por duas estruturas geológicas. Nós vamos ter superficialmente 36%, de escudos cristalinos como estrutura geológica. Só fazendo uma revisãozinha rápida. Escudos cristalinos são aquelas formações mais antigas que nós vimos lá naquela era geológica, nas eras geológicas, que foram formados lá no pré-cambriano. Então são rochas magmáticas ou metamórficas, bastante antigas, bastante desgastadas, bastante atacadas pelo intemperismo histórico, ok? E 64% nós temos de bacias sedimentares, certo? Então, a estrutura geológica superficial do Brasil, 64% de bacias sedimentares ou de rochas sedimentares, tá certo? Então, sendo que 4% dessa cobertura, superficial, ela é de rocha oriunda de vulcanismo. Então, aqui nós vamos chamar a atenção uma vez mais, para aquele solo vermelho que temos aqui em Jabuticabal, que temos em Barrinha, que temos em Guariba, que se chama tradicionalmente de terra roxa, mas o nome técnico é latossolo vermelho. Então, esse é um solo produzido pelo intemperismo do basalto ao longo do tempo. Então, rocha é uma coisa que a gente viu, estudou, e solo é outra. O solo é produto do intemperismo da rocha, da fragmentação da rocha. Mas não se esqueçam, nós não aprendemos ainda pedologia, mas o solo é formado, por restos de rocha, por matéria orgânica, por ar e por água. Ok? São os quatro principais componentes do solo. Então, solo é uma coisa, rocha é outra. Muito bem. Isto posto, essa imagenzinha mostra pra gente
isso que eu estou tentando trazer para vocês, certo? Então, quando eu falo superficialmente, eu estou falando disso aqui, ó. Então, vamos pegar uma linha aqui, vamos traçar uma linha, ó. Então, vamos traçar uma linha. Vamos puxá-la um pouquinho mais para baixo, ok? Vamos dar uma corzinha, né, mais forte nela, ok? Ok? Aqui, ó. Então, esse é o superficial. Então, veja, né, que você vai ter, então, aqui, isso. Aqui você vai ter a bacia sedimentar superficialmente e estrutura cristalina, escudo cristalino. Só que quando você vai ver a profundidade, a estrutura interna, é tudo cráton, é tudo escudo cristalino, ok? Então nós estamos falando aqui de superfície, ok? Então, bem destacado, bem enfatizado, tá certo? Então, vou salvar aqui para guardar. Então, veja, né, o processo de erosão e acumulação desses sedimentos ao longo do tempo nessas depressõezinhas. E aquilo que eu disse na aula de agentes externos. Cada camadinha dessa representa uma consolidação desse material, né? Então, a área aqui mais profundo é mais antiga, essa área do meio é mais nova que a mais antiga e é mais velha que essa mais superficial. Tranquilo? Muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandar para mim. Mandem aí pelo Facebook, mandem pelo meu e-mail, se vocês quiserem, vocês têm meu e-mail, sandecresce@gmail.com, né? Ou entrem em contato com a Letícia, que ela pode passar meu contato do WhatsApp para vocês. Então, o que seriam os crátons, né? Os crátons são escudos cristalinos. São conhecidos também como maciços antigos. Então, é o que eu disse naquela aula para vocês das eras geológicas. São as formações, né, mais antigas, né, pensando em consolidação, né, das rochas. Então, né, nós vamos aqui destacar a partir de agora, né, as finalidades econômicas, né, dos minerais, né, das rochas. Então, pensando, né, dessas estruturas cristalinas ou escudos cristalinos, então percebam que existem muitos sinônimos, né? Crátons, maciço antigo, escudo cristalino, estrutura cristalina, é tudo a mesma coisa, beleza? Então são estruturas estáveis, rígidas, resistentes, mas que passaram, né? Vem passando por um processo de desgaste bastante antigo. E é nesses escudos cristalinos que estão os importantes minerais metálicos. Então, quando a gente pensa em minério de ferro, quando a gente pensa em bauxita, que vai produzir o alumínio, quando a gente está pensando em ouro, prata, diamante, todos essas riquezas minerais, né, os vários tipos de minerais, eles estão em escudos cristalinos, tá certo? Né? Então, todos os minerais metálicos estão em escudos cristalinos, né? Então, pensemos aí, né, né, o ferro, o minério de ferro, que é uma importante matéria-prima para a indústria metalúrgica, o estanho, a cassiterita, todos minerais encontrados em escudos cristalinos. Nas bacias sedimentares, né, que são depressões preenchidas por sedimentos, né, e aí existem bacias sedimentares mais antigas e outras mais novas, como nós já vimos, certo? Então, nas bacias sedimentares, nós encontramos outros tipos de riquezas, né? Sobretudo os combustíveis fósseis, certo? Então, petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto, né? Xisto
pirebituminoso, ok? Atualmente tem se feito tanto óleo como gás de xisto. Então são recursos fósseis, né? São recursos oriundos, né? Ou, né, de uma preparação, né, levando muito tempo, né, de seres vivos, né, de animais como o petróleo. Nada mais é do que uma transformação, né, do que um dia foi um animal, né, um ser vivo, né, em um líquido viscoso, né, oriundo de matéria orgânica. Então não sou especialista nessa área, vocês sabem disso, né? Mas dou para o gasto aqui para explicar para vocês. Enquanto que o carvão mineral, ele é, né, produto de uma fossilização de antigas áreas florestais, tá certo? Então fossilização vem de fóssil, né, um processo de transformação do que era antes algo vivo num fóssil, no que a gente chama popularmente de pedra, né? Mas que representa, né, um recurso energético importantíssimo. No caso do carvão mineral, já teve mais importância, né? Foi pivô de guerras mundiais, de conflitos entre países importantíssimos, como França e Alemanha, Japão e China, ok? Então, é interessante a gente chamar aqui aos elementos em si, mas a finalidade econômica que eles vão ter, tá certo? Veja aqui um mapa de estrutura geológica do Brasil. Então, percebam, nós não temos dobramentos modernos no nosso país, né? Áreas novas e recentes, áreas instáveis, né? Nós temos sim duas estruturas. A estrutura, isso pensando superficialmente, ok? Sempre chamando atenção para aquilo que nós falamos há pouco. Então, na bacia amazônica, bacia do Maranhão, bacia São Franciscana, bacia do Pantanal, bacia do Paraná. Todas essas áreas são áreas de bacias sedimentares, são áreas de rochas sedimentares, enquanto que essas áreas amarelas e marrom, amarelo aí meio cor dourado, sei lá, e área marrom são territórios de escudos cristalinos, com um destaque, né? Essas áreas amarronzadas, elas são chamadas de territórios ou terrenos algonquianos. São áreas ricas em minerais metálicos. Então, as principais jazidas minerais do Brasil, certo? Estão localizadas nesses lugares, ó. Aqui, que é o Urucum, aqui, que é o quadrilátero ferrífero, aqui, que é a bacia do Carajás, né? Aqui, que é a Serra do Navio. Então, né, pensando em recursos minerais metálicos, né, essas áreas marronzinhas são as mais especiais, tá certo? Em geral, temos em escudos cristalinos, planaltos, serras, cuestas e escarpas. Cuestas vocês vão ver que trata-se de um relevo assimétrico, né? Quando a gente chegar com a imagem, vai ficar mais fácil de explicar na próxima aula. Enquanto que também temos escarpas. Escarpa é uma situação de relevo em que você vai ter uma área mais alta, tipo, olha aqui para a setinha, uma área mais alta, um declínio, uma inclinação abrupta e uma área bastante grande, né, de uma altitude bastante relevante e uma área plana, certo? Por exemplo, a Serra do Mar, ela não é uma serra, porque uma serra ela começa, ascende e descende, né? A escarpa, ela tem uma área elevada, um terreno inclinado com uma queda abrupta,
mas com uma inclinação e uma parte plana embaixo, ok? E nos terrenos sedimentares nós temos planícies, planaltos sedimentares, e isso aqui nós vamos explicar depois, planaltos arenito-basálticos e chapadas, que também explicaremos depois, ok? Aqui é só mais para mostrar uma ilustração. Veja a altimetria do relevo brasileiro. Então, quanto mais vermelhinho, mais alto. Quanto mais azulzinho, mais baixo. Então veja, né? Essa área oriental do Brasil, norte e oeste do Brasil, ela é mais baixa, ela é mais plana. Aqui está a bacia amazônica, tá certo? A bacia do Tocantins, Araguaia, ó, né? E percebam que aqui nessa parte oriental, aqui ocidental e aqui oriental, essa parte oriental, ela é mais alta, ela tem uma geografia mais complexa, né? Um relevo mais, né, complexo, com áreas mais altas, se bem que um dos pontos mais altos do Brasil fica aqui no extremo norte de Roraima, no Planalto Norte Residual aqui amazônico. Mas essas áreas aqui são áreas em geral mais altas, ok? Com planaltos mais altos. Por que que essa área aqui ela é mais alta? Porque ela passou por um processo no passado, né, remoto do Brasil, ela passou por um processo de soerguimento, né? Lembra que a gente viu na aula retrasada dos movimentos dos agentes endógenos de formação do relevo, né? Então vimos lá que existe a orogênese e a epirogênese. A epirogênese seria então uma tectonia interna vertical que vai alçar, né, que vai levantar certas áreas, né, do país. Áreas estão a gerar fraturas, vai ter áreas mais altas e outras áreas mais baixas, ok? Então tudo por uma força interna da Terra que fez com que essas áreas fossem, a gente chama o termo soerguida, né, ou erguida, elevada, ok? Né? Uma vez que nós não temos placas tectônicas ou com encontro de placas tectônicas aqui no Brasil. O Brasil está no meio da placa sul-americana, então não é uma área de instabilidade tectônica, né, de borda, como acontece aqui e aqui, né, no meio do Oceano Atlântico e aqui no Pacífico. Então concluo essa aula, né, mostrando para vocês, né, as planícies e as áreas de planaltos com serras altas. Então veja, né, as serras altas, Serra do Carajás, Serra do Espinhaço com os mares de morro, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra Geral do Sul Brasileiro, né? Então são áreas bastante altas, principalmente a Serra da Mantiqueira aqui, a Serra do Espinhaço. Tá certo? Então a gente vai dar seguimento na próxima aula, né, com a classificação do relevo brasileiro de Absaber e Jurandir Ross.